Bem-vindos ao terceiro episódio da série Empreendedorismo e Gestão. Hoje vamos falar sobre gestão de pessoas, gestão de equipas, um bocadinho sobre aquilo que é a liderança, muito mais sobre a liderança positiva e inclusiva e não sobre aquilo que nós conhecemos como os chefes, os patrões, as pessoas que estão acima de nós e exigem resultados sem olhar para aquilo que é o indivíduo. Nos episódios anteriores nós falámos sobre vários aspectos de gestão e alguém que está a empreender no mercado português, alguém que empreende empresas de beleza na zona centro aqui de Portugal, então tem de ter estas características de liderança, de conseguir desenvolver o projeto olhando para as pessoas. Eu sei que muitas de vocês lá fora olham e dizem, até porque já passaram experiências semelhantes, eu inclusive, em que nós tivemos patrões e pessoas responsáveis por nós em que incutiam um medo, faziam uma liderança de medo, faziam com que os resultados que eles pretendessem fosse tudo gerado a competição entre os colaboradores e o medo entre os colaboradores. E efetivamente isso não pode acontecer numa empresa, principalmente onde existem muitas mulheres, porque já naturalmente isso vai haver. Então, se nós conseguirmos, nós como empresários conseguirmos alterar esse modus operandi dos empresários aqui na zona centro, é uma mais-valia. Quem se beneficia são todos no mercado. Quer o empresário, quer os colaboradores, quer os parceiros dessa própria empresa e até possíveis investidores, possíveis parceiros que as empresas poderão ter. Então, o que é uma liderança de equipa, uma liderança de gestão de pessoas? Quer seja uma pessoa, quer seja 2 pessoas, quer seja 10 pessoas, quer seja 20 pessoas. Claro que se a organização for grande, existem vários departamentos em que cada responsável fica incumbido de X colaboradores, de X pessoas, então é uma gestão faseada e é uma liderança faseada. No entanto, como já sabemos, 95% daqui da Zona Centro são microempresas. Microempresas são compostas pelo empresário e um colaborador ou 2 colaboradores. Por isso, nunca são empresas com departamentos desenvolvidos no seu negócio. Então, qual é o papel do líder? O papel de quem está na liderança destas pessoas é ser uma referência, não uma referência naquilo que é a execução do trabalho, mas uma referência de personalidade, uma referência de valores, de princípios, que a organização querem que sejam passadas então para todos os colaboradores dessa empresa. O objetivo e o goal dele é definir aqui uma rota de direção, remover alguns obstáculos, quer de caráter, de personalidade dos colaboradores e que não funcionam tão bem com os colegas, ou também alguns obstáculos de execução de serviços e de venda de produtos, de comunicação de produtos, porque ninguém nasce ensinado, os colaboradores não vêm para as empresas com conhecimento muito grande, muito pelo contrário, só vêm colaboradores com esse conhecimento quando são colaboradores que já vieram de outras empresas multinacionais. Colaboradores que saltam de microempresas para microempresas nunca vão ter este arcabouço, nunca vão ter este desenvolvimento pessoal e profissional, a não ser que encontrem um líder à altura para conseguir dar estes princípios e valores para manter também toda a equipa focada e coesa naquilo que são os princípios e valores da própria organização onde estão a trabalhar. Por mais que seja uma microempresa, existem valores, existe uma missão, existem princípios que o líder tem de passar sempre para os seus colaboradores. Então, fala-se muito nas redes sociais que efetivamente existe a diferença entre o líder e um chefe. Então, afinal, o que é um chefe e o que é um líder? E de certeza que vocês já têm este conhecimento, mas eu vou reforçar aqui esta ideia. O chefe dá ordens, controla, gera obediência e foca somente no resultado financeiro. Somente. É isto que ele pretende. O líder vai inspirar, vai orientar, cria autonomia aos próprios colaboradores, gera compromisso nos colaboradores e foca-se no bem-estar e no profissionalismo do colaborador, do trabalhar o colaborador como um indivíduo e não como uma máquina ou robô que está ali só para gerar resultados. Será que o líder não vai buscar resultados também? Vai buscar resultados, mas de uma forma processual, não ser à força, não ser madeira adentro. O líder vai buscar resultados de uma maneira processual
e existe aqui vários pontos e vários caminhos que o líder pode levar mediante também o colaborador que tem à frente, sabendo o que é que ele é capaz, sabendo aquilo que ele já entregou à organização também. Tem aqui algumas características de um bom líder, daquilo que eu não tive quando estive no mercado a trabalhar por conta de outrem e daquilo que eu tentei ser também para os meus colaboradores, todos aqueles que passaram na empresa. Claro que o sucesso de uma organização não depende só de uma boa liderança. Começa num bom recrutamento de recursos humanos e começa também na habilidade de reconhecer traços de características e de caráter positivos. Quando o empresário não conhece estas características, aprende com o tempo, que foi aquilo que aconteceu comigo, aprendi com o tempo a ler as pessoas e também depois fui fazer outras formações para conseguir ler microposturas, microfaciais, para efetivamente conseguir perceber se é uma boa pessoa ou não. E também, felizmente, tive muitos bons exemplos daquilo que era colaboradores a trabalhar connosco. E então, eu hoje, quando procuro um recurso humano, já sei que tem de ter aquelas características X, Y. Então, quais são as características de um bom líder? Então, uma comunicação clara. Um bom líder tem de ter uma comunicação clara, desenvolver aqui uma expectativa com objetivos, sem ambiguidades, não é? Tem de ser uma comunicação bastante clara e uma comunicação às vezes até detalhada, porque os colaboradores não têm o mesmo mindset que nós, não têm a mesma facilidade de captar e de desestruturar uma informação para conseguir executar um serviço, uma tarefa, ou até dar alguma opinião de desenvolvimento para a própria organização onde estão a trabalhar. Por isso, sim, além de uma comunicação clara, tem de ser objetiva, tem de ser detalhada para que haja resultados com sucesso. Um bom líder também tem de saber estar, também tem de saber ouvir e estar presente. Às vezes é a ideia contrária daquilo que é um líder e um responsável de uma organização aqui em Portugal. Porque aquela ideia de que o responsável não tem de estar presente durante 6 meses ao ano ou não tem de estar presente 6 horas por dia na sua empresa, isso não existe, porque isso vai criar frustração aos colaboradores, vai criar ali falta de equilíbrio nas suas capacidades emocionais, executar tarefas com clareza, porque lá está, mais uma vez, apesar de haver uma comunicação clara, vai existir dúvidas. Os colaboradores não têm a mesma mentalidade, não têm o mesmo mindset que nós como empresários. Por isso, saber o que é que o colaborador está a sentir, estar presente, valorizar também as suas queixas, as suas dúvidas e perspectivas de cada elemento da equipa. O líder, um bom líder, tem de saber estar, saber ouvir e saber valorizar. Também motivar, porque a maior parte dos colaboradores vão para as empresas só para fazer o seu piqué, só para fazer então o seu ordenado ao final do mês. No entanto, uma organização tem de passar outros valores que não só chegar lá e fazer o piqué e executar tarefas. Tem de saber motivar. Não estou a falar aqui de estar sempre a fazer team building. Em algumas organizações que têm muitos colaboradores jovens, isso faz sentido. No entanto, existem outras formas de motivar. Existe sim também atividades de team building que ajudam a motivar os colaboradores, mas o ouvir, o saber que o colaborador pode contar com o empresário que está a liderar a organização, saber que ele vai lá estar para alguma dúvida, saber que ele vai estar ali para lhe dar alguns objetivos de vida, não é? Porque a maior parte dos colaboradores que nós neste momento temos são gerações mais novas ou então gerações muito velhas. E são duas gerações que ou não têm motivação nenhuma, não sabem o que querem fazer do futuro, ou outras que não têm motivação nenhuma porque estão à espera da idade da reforma para meter-se na alheta. Por isso nós temos de reconhecer os esforços, a manter o entusiasmo, principalmente em situações de pressão, em situações de desafio, que é muito importante o empresário saber de antemão quais vão ser as fases que a organização vai passar de pressão e de desafios para conseguir então motivar os colaboradores. Um bom líder também tem de saber delegar e entregar tarefas que o colaborador já está apto a fazer e não ele fazer por ele próprio porque acha que faz melhor ou porque faz mais rápido.
Não, nós sabemos que os nossos colaboradores, as nossas equipas são pessoas, são humanos e que não têm de fazer na mesma rapidez como nós empresários, que temos este mindset de estruturar antes de começar a fazer uma tarefa, fazer a tarefa, confirmar a tarefa e depois lançá-la. O colaborador não tem este processo. O colaborador é como se recebesse uma pasta de trabalho e agora o que é que eu vou fazer? E fica ali meia hora a tentar perceber. E leva o seu tempo. E se nós não tivermos urgência naquela tarefa, então conseguimos delegar àquele colaborador que tem capacidades, mas que tem de desenvolver essas capacidades. Nós só vamos conseguir que as nossas equipas também se sentem motivadas se lhes dermos trabalhos que eles sabem que têm capacidade, mas que nunca fizeram, nunca tiveram a oportunidade de fazer e de demonstrar que são realmente bons a fazer aquela. Também mostrar coerência, no sentido de que a coerência vem de mãos dadas com a confiança. Se nós formos constantes naqueles que são os nossos princípios, os nossos valores como indivíduos e como profissionais, não andarmos aqui hoje sou uma coisa, amanhã sou outra e hoje estou aqui a motivar-te, mas amanhã estou-te a dar no pelo. Por isso, a transparência no dia-a-dia gera respeito e gera confiança para a nossa equipa. E nós temos também de arranjar indicadores para nós mesmos, de perceber se estamos a ser coerentes, se estamos a ser líderes que transmitem confiança às nossas equipas. Eu coloquei aqui 4 subtemas daquilo que é a motivação das equipas. E a motivação da equipa, ela tem de ser então produzir a colaborar melhor, tem de ser resistente na própria eficácia, na pressão, e temos de perceber que a motivação não é o acaso, é o resultado das boas práticas concretas de que vem da liderança. Então eu coloquei aqui o reconhecimento genuíno, o feedback contínuo, os objetivos claros e o envolvimento nas decisões. Então nós temos de reconhecer, valorizar as conquistas das nossas equipas, quer sejam pequenas conquistas ou grandes conquistas, pequenos passos ou pequenas tarefas, quer seja grandes passos, quer seja grandes tarefas. Reconhecer, valorizar, dizer-lhes isso, elogiá-los pelo caminho que eles têm estado a fazer nas empresas. O feedback também regular, contínuo, ajuda a percebê-los de que estão no caminho certo ou onde é que têm de mudar para continuarem a crescer na organização. Este é um dos motivos, se calhar, que às vezes os colaboradores saem das empresas que não têm este feedback contínuo, não veem qualquer tipo de crescimento naquela entidade e acabam por sentir-se frustrados, andarem ali só para fazer o mínimo dos mínimos e acabam por estar sempre à procura de melhor naquilo que eles acham que será o seu crescimento pessoal e profissional. Objetivos claros, a equipa precisa de saber para onde é que vai, como é que vai e o que é que precisa de fazer para atingir aquele objetivo que foi proposto pelo líder e que tenha um resultado X. Por isso, nós temos de definir objetivos claros e estes objetivos claros vão ser um gerador de motivação às nossas equipas. O envolvimento nas decisões não é deixar a tarefa nas mãos do colaborador e só lá voltar quando aquilo está terminado. Não, nós temos de nos envolver nas decisões, estar lá, perguntar, olha, precisas de ajuda, tens alguma dúvida, alguma coisa que queres que eu te explique? Estar ali num sentido de pertença também, perceber, olha, estes são os nossos valores, este é o nosso resultado que nós queremos, como é que nós vamos conseguir atingir isto juntos? E isto é algo que as empresas não estão habituadas, as empresárias não estão habituadas na área da beleza e cada um faz por si, não existe qualquer compromisso do líder perante a equipa, perante os seus colaboradores. Por isso, o envolvimento nas decisões do empresário e do líder nas tarefas e objetivos que coloca nos colaboradores e nas equipas é um motivo também de motivação, é um indicador também de motivação aos nossos colaboradores e às nossas equipas. Depois existe aqui a outra parte que também gera motivação, faz parte da nossa tarefa como gestores, como líderes de equipas, que é a gestão de conflitos. No último episódio nós falámos um bocadinho sobre a gestão de conflitos. Eu hoje vou continuar a falar porque é um tema que efetivamente entre mulheres é muito difícil nas entidades de beleza conseguir solucionar, porque são muitas mulheres juntas, existe sempre muito conflito, muita competitividade e eu não percebo porquê estamos a falar de entidades iguais às outras, mas é um fenómeno nas equipas
de beleza, existe imensa competitividade, existe imensa rivalidade, por isso nós temos como líderes, se queremos ter empresas com mais de 2 colaboradores, então temos que ter atenção que há gestão de conflitos, não ignorar, abordar logo assim que o conflito começa, quanto mais cedo melhor, não deixar agravar, porque depois isso vai afetar todo o ecossistema da organização e os nossos clientes, que são aqueles nossos consumidores, são aqueles que vão notar cada vez mais este adiamento de conflitos, uma coisa que pode ser solucionada até relativamente rápido. Ouvir também todas as partes. Nós, como líderes, temos de ser neutros, não podemos tomar o partido de A ou o partido de B. Se nós não conseguimos fazer isso, então temos de delegar um terceiro elemento para que consiga ele fazer então essa parte de intermediário de conflitos. Se nós conseguirmos, se tivermos essa capacidade, porreiro, avançamos então com esta gestão de conflitos entre as duas partes, sempre mantendo neutro, sempre motivando a equipa a focarem-se nos objetivos, nos princípios que a organização quer efetivamente ter. E depois focar-se na solução. Muitas das vezes os empresários focam-se muito no problema, e como é que eu vou fazer isto e como é que eu vou fazer aquilo outro, e porque é que aquela pessoa está a fazer isto daquela determinada forma e porquê. Não se focam naquilo que é a solução para o problema de que aquela equipa está a passar. Por isso, automaticamente, quem tiver este mindset vai buscar uma solução rápida, nem sequer olha para aquilo que está a ser feito um problema num copo de água, começa a pensar na solução e age de acordo com isso e mantém a sua postura neutra de acordo com aquilo que consegue ir buscar de uma solução. Ter em mente de que alternativas sempre construtivas e consensuais, não é? Não ser agora tomar hoje uma posição de determinado problema e amanhã surge o mesmo problema e eu tomo outra posição. Isso vai gerar conflito, isso vai gerar aqui problemas entre membros da própria equipa, por isso nós queremos então ser, mais uma vez, coesos, mais uma vez, consistentes nas decisões, nos princípios e valores como indivíduo, porque isso é que vai gerar também o efeito, o respeito e a confiança na liderança da própria pessoa. Uma nota na comunicação do líder é que ele é que define o tom em que são as coisas dentro da organização. Não é o colaborador que vai definir aquilo que tem de ser feito, a forma como tem de ser falado, como é que tem de ser falado e transmitido à equipa. Não. Nós, como empresários, como mindset de empresários, nós temos de nos lembrar que quem define esse tom, essa comunicação, somos nós como empresários e isso vai eliminar aqui diferenças entre a equipa e vai fortalecer cada vez mais os laços de confiança, mais uma vez sendo coesos e percebendo que efetivamente nós estamos ali para desenvolver os nossos colaboradores e as nossas equipas. Para finalizar, liderar então é orientar pessoas, é dar colaboração, confiança, desenvolver qualidades das nossas pessoas dentro das nossas organizações. E esta é uma parte muito bonita de se ver, todo o crescimento ao longo dos anos dos colaboradores, mas também é muito trabalhosa de se fazer. Mas a liderança eficaz não é sobre ter todas as respostas, não é sobre ter aqui um pulso firme, é sobre criar as condições para que a equipa melhore no seu caminho, no seu crescimento pessoal e profissional. Para isso, deixar aqui 3 pontos muito importantes. Um objetivo comum, nós temos de alinhar todos os nossos esforços em torno de uma visão partilhada com as nossas equipas, colaboração, visualizar e valorizar as diferenças de trabalho em conjunto e crescer, investir o máximo no desenvolvimento dos nossos recursos humanos e continuamente, não ser uma vez ou outra durante os 5 anos que o nosso colaborador vai desenvolver-se com uma formação contínua de desenvolvimento pessoal, mas fazer isto uma rotina, fazer isto 2, 3 vezes por ano para que o colaborador se sinta então integrado na própria equipa, na própria organização e que cresça, porque as pessoas, mais uma vez, as pessoas não vêm ensinadas para as nossas organizações, as pessoas não têm qualquer tipo de desenvolvimento pessoal quando vêm para as nossas organizações e muitas das vezes foi porque nunca tiveram um líder
que desse essa oportunidade às pessoas para terem esse crescimento pessoal. Por isso, que tu sejas o próximo líder, que tu sejas a próxima pessoa a dar essa oportunidade aos colaboradores que já passaram de microempresas em microempresas e nunca tiveram um líder que realmente fosse positivo na vida deles. Por isso, eu espero que tu sejas o próximo líder positivo e que daqui a 15 dias estejamos juntos para falar um bocadinho mais sobre a gestão e empreendedorismo aqui na Zona Centro de Portugal.